Bom dia, quinto ano. Hoje é dia 4 de maio. Nós vamos começar nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que é depois da informação, formamos nossa opinião, certo? Da página 30 a 34. Então, a Pro vai colocar aqui o livro didático, tá bom? E aí nós vamos iniciar a aula. Então, aqui na primeira página, né, tem uma manifestação e duas crianças com dois cartazes, certo? Que querem dizer o quê? Isso significa não, né? Não fazer o quê? Analisem aí a imagem e vamos ler aqui. Depois da informação, formamos nossa opinião. Neste capítulo, você vai conhecer alguns textos que expressam os pensamentos de alguém sobre determinado assunto e entenderá melhor a diferença entre informação e opinião. Estudará também a função das conjunções e o papel das expressões e entonações na criação de sentido dos textos. Então, no capítulo passado, nós vimos notícia e reportagem, certo? Agora a gente vai ver o que é uma informação e a nossa opinião. A informação como ela é e a nossa opinião como ela é e como ela deve ser, né? Conversa vai. Você gosta de expressar sua opinião? Por quê? Pensa nisso. Por que você gosta de falar a sua opinião? Em quais situações você vê pessoas expressando a opinião delas no dia a dia? Então, quais situações, em que locais que você vê, que você nota que as pessoas expressam a opinião? Conversa vem. A informação é a mensagem que proporciona conhecimento sobre um fato ou um assunto. Já a opinião é o que determinada pessoa pensa sobre um fato ou assunto. Então, a informação é alguma coisa que você lê, que você vê sobre um assunto, um conhecimento sobre aquele assunto. E agora a sua opinião é o que você pensa sobre esse assunto que foi falado, certo? Como as pessoas formulam suas opiniões? Como as informações são construídas? Então pensem, como que vocês acham que isso é construído dentro de você? E escrevam uma frase aqui. Como vocês acham isso? Então vamos lá. Conhecendo opiniões a respeito do clima global. Quando estamos bem informados, é mais fácil formar opinião sobre algum assunto. Conhecer o que outras pessoas pensam também é importante para compreender pontos de vista diferentes. Há muitas maneiras de manifestar sua opinião. Vamos conhecer uma delas, um texto de opinião publicado na internet. Então, a gente não pode dar opinião de um assunto, sobre um assunto se a gente não conhece desse assunto. A gente vai estar falando, às vezes, até algo errado, né? Então, por que é importante? Que a gente saiba, se aprofunde naquele assunto, se informe para depois opinar, né? Senão a gente vai falar até besteira, porque a gente não sabe a fundo o que está falando, né? Então, é sempre bom investigar, ver mais a fundo aquele assunto, né? Então, vamos lá. Então, aqui é um texto de opinião publicado na internet, que hoje é muito comum, né? A gente lê muitas coisas pela internet. Então, vamos lá. Vídeo. Por que os jovens estão em greve pelo clima? É o mesmo tema que a gente viu no outro capítulo, né? Por Milena Batista, Daniele Bragança, o texto. E o vídeo, a edição foi Márcio Lázaro. Foi no dia 28 de abril de 2019, no domingo. Toda sexta-feira, um grupo de crianças e jovens
se reúnem em algum lugar do mundo para pressionar políticos e empresários de seus países a agirem contra as mudanças do clima. O movimento liderado por uma jovem sueca de 16 anos faz barulho e ganhou o planeta. Já não era sem tempo. Aqui no Brasil, a greve ocorre quase toda sexta em algumas cidades. No Rio de Janeiro, desde o dia 15 de março, data da primeira greve global pelo clima, os ainda poucos jovens foram 2 vezes protestar em frente à Assembleia Legislativa, a ALERJ. Em abril, migraram o local de protestos para o Museu do Amanhã, um espaço dedicado à discussão sobre o impacto do homem no planeta e sobre o futuro em um mundo mais cheio e mais quente. Faz sentido. O principal ponto do movimento iniciado por Greta Thunberg, que começou uma greve solitária em frente ao Parlamento de Estocolmo, é a responsabilidade intergeracional, a responsabilidade da atuação, geração de adultos de entregar o planeta nas mesmas condições que recebeu da outra, ou melhor, para os jovens, que serão grandes afetados pelas mudanças do clima. Agora eles estão nas ruas pedindo para serem ouvidos. Os políticos europeus já abriram espaço na agenda para ouvir o movimento Fridays for Future, Sextas pelo Futuro. Do ponto de vista ambiental, faz sentido que países com políticas ambientais rígidas prestem atenção no que os jovens estão falando. Do ponto de vista prático, políticos sabem que os jovens de hoje são os eleitores de amanhã, e o amanhã está muito perto. Para entender por que os jovens estão em greve pelo clima, nossa equipe conversou com Milena Batista, de 22 anos, estudante universitária de História da PUC e Gestão Ambiental, EAD, Ensino à Distância, e que quase toda sexta-feira participa do movimento, que não tem liderança definida, só inspirações. Então aqui, né, tem todo a fonte de onde foi acessado, né, onde foi disponibilizado esse texto, tá? Aqui, intergeracional, quer dizer, entre gerações, que envolve gerações diferentes, avós, pais, filhos, por exemplo. Então, esse texto, o que aconteceu? O que vocês pensaram desse texto? Aqui está. O texto jornalístico que lemos, na verdade, é composto de outros 3 tipos de textos. Quais são eles? Então, 3 tipos de textos. Quais são? Vocês vão escolher 3 tipos de texto. Releia o primeiro parágrafo. Toda sexta-feira, um grupo de crianças e jovens se reúne em algum lugar do mundo para pressionar políticos e empresários de seus países a agirem contra as mudanças do clima. O movimento liderado por uma jovem sueca de 16 anos faz barulho e ganhou o planeta. Qual é o propósito desse parágrafo aqui, desse trecho? É expor a opinião do autor? É apresentar o assunto do texto? Ou propor um questionamento ao leitor? Então, vocês vão escolher uma alternativa, certo? 3. O texto apresenta informações e opiniões pessoais da autora, certo? Analise os trechos a seguir e identifique com I o que for informação e O o que for opinião. Então, o que for informação de fato e o que é a opinião da autora, certo? Então, aqui no Brasil, a greve ocorre quase toda sexta-feira em algumas cidades. É informação ou é opinião da autora?
Então, é I ou O. Já não era sem tempo. Em abril, migraram o local de protestos para o Museu do Amanhã. Um espaço dedicado à discussão sobre o impacto do homem no planeta e sobre o futuro em um mundo mais cheio e mais quente. Aqui, os políticos europeus já abriram espaço na agenda para ouvir o movimento Fridays for Future, Sextas pelo Futuro. Do ponto de vista ambiental, faz sentido que países com políticas ambientais rígidas prestem atenção no que os jovens estão falando. Tá bom? 4. O que você acha da utilização do vídeo no texto? Você acha legal ter um vídeo no texto? Você acha que ele agrega informações ao que está escrito? Ajuda o leitor a formar sua opinião? Pensa um pouquinho sobre essas questões. Você acha que ajuda ou não precisava? Anota aí embaixo, não tem linha, mas como a gente não pode conversar nesse momento, então marquem aí, vocês acham que o vídeo ajuda, alguma coisa bem pequenininha, mas coloquem, tá bom? Você conhece o Friday for Future? Sextas pelo Futuro? Pesquise esse movimento e faça anotações. Em seguida, exponha as informações que obteve e sua opinião a respeito do assunto para os colegas e professor. Certo? Vocês anotem que quando nós voltarmos a gente conversa sobre tudo isso. Tá bom? Aqui, para saber mais, quem é Greta Thunberg? Que é aquela menina de 16 anos, né? Que foi lá para a Assembleia em Estocolmo. Então, vamos lá. Greta é uma jovem sueca. Ela é autista, vegana e ativista. Atualmente, ela é uma das principais vozes a respeito de assuntos climáticos e participa de assembleias e encontros globais. Greta discursou para líderes de 60 países durante a Cúpula do Clima, em 2019, na sede da ONU, em Nova York. Tornou-se mundialmente conhecida em 2018, aos 15 anos, quando começou a faltar à escola para protestar em frente ao parlamento de seu país. Seus protestos deram início ao movimento Fridays for Future, que alcançou dimensão mundial. Certo? Vocês já devem ter visto essa menina, né, em telejornais. Ela aparece bastante. Aqui é um objeto digital que a gente teria que estar junto para ver, né? Aqui, gente, nós vamos parar nessa página, tá? E vamos continuar na próxima aula, essa página 35. Ok? Combinado? Então, para casa, vocês façam essas duas páginas, que é a 33 e a 34, e na próxima aula a gente faz a correção. Combinado? Então tá joia, um beijo, até mais.